Graças e louvores se deem a todo momento. Hoje é um dia muito especial, não é? É um dia que nós ganhamos um grande presente de Deus. Que presente foi esse? A Eucaristia. Nós relembramos isso. O dia em que Jesus nos deixou o maior presente que Ele poderia deixar. Além, é claro, da própria salvação. Mas um presente que iria nos sustentar para ganharmos a salvação eterna. Qual é esse presente? Fale bem forte. A Eucaristia. E olha, o objetivo dessa pregação é deixar você com muita fome. Mas não é a fome do lanche que você vai tomar depois, viu? É a fome da Eucaristia. É a fome de Deus. É a fome da presença de Deus. Eu quero pedir essa graça ao Senhor. A graça e a unção do Espírito. E testemunhando a Eucaristia, testemunhando sobre a Eucaristia, que eu possa hoje dar a você essa fome de Deus, deixar depositado no seu coração uma fome de receber Jesus Eucarístico. Quem tem fome de Jesus Eucarístico aqui? Levante a mão. Louvado seja Deus, então não vai ser muito difícil. Deixar no seu coração impregnado por essa atração que Jesus faz conosco quando Ele está presente no Santíssimo Sacramento e quando nós o recebemos na Santa Eucaristia. Então hoje nós relembramos esse dia, o dia em que nós ganhamos um grande presente de Deus, o próprio Deus, que vem matar a nossa fome, saciar a nossa alma, alimentar a nossa vida para a vida eterna. Enquanto vocês estavam rezando por mim aqui, Jesus me dava a imagem de eu subindo uma escada assim, daquelas bem íngremes, sabe? Difíceis de subir, e muitas pessoas me empurrando, e o discernimento que o Senhor colocava no meu coração, é que essa força é a força da oração do povo de Deus, é a sua oração, mas também é a força de Deus em mim, que faz com que eu não desanime, não desista. E a Eucaristia é essa força que nós precisamos recorrer a ela. É esse alimento que dá essa vitalidade, essa vontade de perseverar, de lutar, de ser de Deus. A Eucaristia sacia a nossa fome e nos revitaliza. Quando a gente come, não é? Vocês acabaram de almoçar agora há pouco, espero, né? Não sei. Vocês sentiram assim, um pouquinho mais fortes. Quando a gente se alimenta de Jesus Eucarístico, nós também nos sentimos mais fortes para prosseguir a nossa caminhada. Pegue comigo a palavra de Deus, de João capítulo 6, abre a sua Bíblia. João capítulo 6, versículo 51 seguintes. João 6, 51 seguintes. O título na minha Bíblia diz: o dom da vida de Jesus. Jesus se dá a nós. E diz, versículo 51, João 6, 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que se alimenta viverá por meio de mim.
Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Palavra maravilhosa, palavra de salvação. Jesus vai dizer a nós, essa carne, que é o meu próprio corpo, diz o versículo 54, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa para aqueles que comungam o corpo do Senhor, para aqueles que buscam o Senhor no Santíssimo Sacramento, a vida eterna. Outro dia eu vi aí uma reportagem de uma pessoa que contratou vários cientistas, dos mais renomados, para descobrir como pode manter a vida dele até a eternidade, para que dure mais. Até a eternidade é meio difícil, né? Só mesmo a nossa salvação. Mas essa pessoa contratou os mais, vamos dizer assim, os cientistas mais renomados, para descobrir fórmulas. Mas está aqui a fórmula, ele não conhece. O pão que dá a vida para a vida eterna. Jesus já disse, quem come de minha carne e bebe de meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É o pão que nos alimenta para a vida eterna. Se você quiser viver a vida eterna, você precisa se alimentar desse pão. Você precisa desse pão. Eu preciso, você precisa. Santo Agostinho vai dizer assim, o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. A Eucaristia é o remédio para cada dia. Olha que lindo. É o pão de cada dia que se torna remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Vou repetir. O pão de cada dia que se torna remédio para a minha fraqueza de cada dia. Não tem dia que a gente está fraco? Espiritualmente falando, o remédio qual é? A Eucaristia. É Jesus. E Santo Ambrósio vai dizer assim, bem parecido com aquilo que Santo Agostinho escreveu. A Eucaristia é como remédio para a enfermidade de cada dia. A Eucaristia, vou repetir, é como remédio para a enfermidade que nós temos de cada dia. Diga comigo, dá-me deste pão, Senhor. Dá-me fome deste pão. Eu quero esse remédio para cada dia da minha vida. Dá-me fome deste pão. E São Tomás vai dizer o seguinte, a Eucaristia também reserva o homem dos pecados futuros, pelo mesmo modo em que o corpo é preservado da morte futura. O pecado é a morte espiritual, e a Eucaristia é esse remédio espiritual. A Eucaristia nos fortalece a vida espiritual. É uma comida espiritual, é um remédio espiritual. Ele também fala isso. É um remédio espiritual. Ele vai dizer ainda, a Eucaristia sustenta, faz crescer, sustenta a nossa vida, nos põe de pé. A Eucaristia nos faz crescer espiritualmente. A Eucaristia repara as nossas faltas, vai dizer o Concílio de Trento, os nossos pecados veniais. Eles são dissolvidos, eles são enfraquecidos pela Eucaristia. A Eucaristia é esse remédio. São Tomás diz, sustenta, faz-nos crescer, repara e nos dá o deleite espiritual. O que seria isso? O gozo. Aquela paz, aquela sensação boa que a gente tem quando recebe Jesus Eucarístico. É o pão da vida eterna, diz
diz ele, pelo qual se sustenta a nossa alma. Quando eu possuo Jesus, nós somos dois. Eu e ele, o nosso fardo se torna um, como São Paulo exclama, tudo posso naquele que me fortalece. Por que São Paulo diz isso? Porque quem fortalecia São Paulo era Jesus, e Jesus eucarístico. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou fortalecido no Senhor pela Eucaristia, então tudo eu posso, quando eu estou com o Senhor, quando eu sou fortalecido pela Eucaristia. E hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas estão redescobrindo a graça que é receber Jesus eucarístico e receber todos os dias. Eu dou um exemplo bem próximo aqui a nós, a minha cidade, de onde eu nasci, né? De onde eu vim, Lorena. Desde muitos anos, quando eu comecei na renovação carismática, eu percebo uma grande crescente naquela cidade, de pessoas que vão à missa todos os dias. Se você for na minha cidade, vai comprovar isso. E em outras cidades, também eu já notei essa crescente. Mas eu testemunho da minha cidade. Se você for na missa cedinho na catedral, a igreja está cheia. Depois tem uma outra missa, a igreja está cheia. À noite, outra missa, a igreja está cheia. E assim, nas paróquias também acontece. As pessoas estão descobrindo o valor de receber Jesus, não somente aos domingos. Porque, veja só, a gente até se alimenta bem durante toda a semana. Se a gente deixasse para comer só no domingo, né? Já pensou? Se você pode, se você tem uma igreja perto de você, claro, tem gente que não tem condições de viver isso. Mas se você pode, e graças a Deus hoje nós temos muitas igrejas que têm missas de manhã, de noite, na hora do almoço, nas grandes capitais. Vá até ao Senhor Jesus, receba Jesus na Eucaristia, se fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece, então se fortaleça dele, de Jesus eucarístico. Às vezes a gente fica doente, a gente se enfraquece, mas porque nós não estamos tomando o remédio de cada dia, como diz lá, não é? Santo Ambrósio, o remédio para cada dia da nossa vida é a Eucaristia. Quando o Senhor está em nós, nós somos fortalecidos. Nós dizemos, a Eucaristia é o pão dos fracos, para que eles se tornem fortes. É o pão para nós, fraquinhos. É o pão para nós que somos fracos, e é o pão também para aqueles que se acham fortes, porque também se eles não se alimentarem, eles se tornarão fracos. A Eucaristia nos fortalece. A Eucaristia é um bálsamo. É um bálsamo. Não sei se você já experimentou isso, mas eu experimento. Quando eu vou participar da Santa Missa, que eu recebo Jesus, parece que realmente eu tenho essa sensação. É como se eu tomasse assim, né, um remédio para a dor, um remédio que me desse um alívio, mas não somente um remédio que me desse um alívio para uma dor física, mas para uma dor da alma, para uma fraqueza da alma. Eu me sinto melhor, eu me sinto muito melhor, porque é o remédio que nós precisamos para cada dia, é o bálsamo. É para a vida eterna, diz o Senhor. É o alimento tanto para os fracos, como também para os fortes. A Eucaristia vai dia a dia nos tornando melhores, mais de Deus. A Eucaristia vai abrindo os nossos olhos para as cegueiras que nós temos, as cegueiras espirituais que nós trazemos. A Eucaristia nos alimenta naqueles momentos que a gente sofre, naqueles momentos de luta. Como é bom receber Jesus. Ele nos dá a graça de ir para o combate, de enfrentar as situações. Não é à toa que Jesus instituiu a Eucaristia um dia antes, né? Dele ser crucificado, da sua flagelação, dele ser preso, momentos antes.
Por que será? Porque quando ele instituiu a Eucaristia, ele estava preparando aqueles estavam mais próximos, os seus discípulos que estavam ali, para enfrentar, para ver o Senhor passar por tudo aquilo, para que eles não desanimassem. Foi antes da crucificação. Então a Eucaristia nos traz a lembrança deste momento e nos diz: eu quero vos tornar fortes. Então, como eu disse na palavra, se alimente, é o meu corpo, eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele quis deixar forte essa lembrança da cruz, mas quis dizer para nós: vai em frente, vai. Olha, eu sei que é difícil, a gente tem sofrimentos, e quem não tem, não é? Quem não passa por dificuldades, quem não passa por tribulações, Jesus diz: se alimente de mim, eu sou o seu pão. Nós não rezamos isso no Pai Nosso, gente? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso, venha a nós, seja feita assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Será que Jesus só quis dizer, quando rezava, só o pão, aquele pão que nos alimenta? Mas o pão espiritual, que não falte na sua vida o pão espiritual, porque às vezes é uma grande tentação nós desvalorizarmos a Eucaristia. Nós estamos rejeitando o alimento que nos levará para a vida eterna. Nós estamos rejeitando o Senhor. A Eucaristia nos dá a graça para sermos pacientes no sofrimento. A Eucaristia nos dá a graça de enfrentarmos os sacrifícios. Quanta gente que eu conheço que se alimenta de Jesus eucarístico está enfrentando dores terríveis, situações terríveis dentro de casa, mas essa pessoa está forte, ela está em pé, está orante, está confiante, porque ela está se alimentando de Jesus. Há quanto tempo você não recebe Jesus eucarístico, hein? Há duas classes de pessoas que devem comungar frequentemente. Sabe quais são elas? Aqueles que são perfeitos, que se acham perfeitos, e também aqueles que se acham imperfeitos. Somos nós, todos nós, precisamos da Eucaristia. E ai de nós se a gente um dia achar: eu não preciso assim não, tanto. Não é exagero ir assim tantas vezes. Você não sabe o que está perdendo. Está se enfraquecendo à toa. Está se tornando vulnerável à ação de Satanás. Santa Margarida diz assim: nós daríamos tanta alegria ao inimigo, ao demônio, nós damos tanta alegria a ele quando nós nos afastamos de Jesus. Porque quando nós o comungamos, diz Santa Margarida, nós estamos tirando o poder dele sobre nós. Nós estamos afastando a ação do mal das nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E eu experimento isso na minha vida, porque eu comungo sempre. Eu sinto a graça de Deus, a proteção de Deus. Comungando Jesus, eu sinto como se o Senhor me protegesse como um escudo. É verdade, como um escudo. Para não deixar os dardos inflamados do demônio atingir a minha vida. O que Santa Margarida escreveu é verdade. Nós vamos dar muita alegria a Ele se nós nos afastamos da Eucaristia, porque nós estamos dando poder a Ele para agir na nossa vida. Nós estamos nos enfraquecendo. Que Deus te dê o gosto pela Eucaristia, mas um gosto. Santa Catarina vai dizer assim: meu irmão, escuta só, meu irmão, se você se acha fraco no combate espiritual, põe a culpa sobre ti mesmo, porque não recebes a divina Eucaristia. Ou recebe a Eucaristia
sem as devidas disposições. Todos os santos testemunham, a experiência confirma que o divino sacramento apaga o fogo das paixões, nos dá coragem para vencer o mundo e as suas vaidades. Ele afasta de nós os inimigos infernais. E numa palavra, os demônios, vendo uma alma incorporada no seu divino chefe pela santa comunhão, ficam atemorizados e sem força contra ela. Olha que lindo, gente. Vou repetir essa última frase. Numa palavra, os demônios, vendo uma alma incorporada no seu chefe divino, pela santa comunhão incorporada de Jesus, ficam atemorizados e sem forças contra ela. Se o demônio está tendo força contra você, é sinal que você está fraco espiritualmente. E talvez o segredo seja uma comunhão mais frequente. Ou seja, renovar também o seu ardor pela Eucaristia. Muita gente vai perdendo isso, não é? Às vezes na sua família tem gente assim, na minha também tem. Quem tem? Tem, não? Nas nossas famílias. Às vezes nem vai à missa ao domingo. Troca pelo futebol, a final do campeonato, o filme que está a final de não sei o quê, e não sei o que mais. Troca Jesus, o alimento para a vida eterna, por tantas outras coisas. Perde o fervor, desacredita na Eucaristia. Tem uma história antiga de Santo Antônio, que uma vez um homem incrédulo, herege, chegou para ele e disse assim, que não acreditava na divina Eucaristia. Ele não acreditava. E ele disse assim, olha aqui, Antônio, se a minha mula vier aqui e se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, eu acredito. Eu vou me tornar um católico praticante. Olha o desafio que ele fez, hein? E ele disse mais, eu vou deixá-la sem comer 3 dias. E vou colocar um pouquinho de cevada do lado. Eu quero ver se ela vai se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento ou se ela vai direto comer a cevada. Imagina um animal sem 3 dias sem comer. E ele fez isso. Quando chegou o dia, mas é claro, não é? Santo Antônio foi se preparar. Ele rezou, jejuou, pediu ao Senhor, porque ele sabia que se aquele homem se convertesse, e toda a cidade estava sabendo do desafio, muitas pessoas também iriam se converter. Então ele foi e clamou a Deus. Chegou o dia, a mula lá com fome, e aquele prato, né, de comida que ela gosta, cevada do lado. Santo Antônio trouxe o ostensório, pois conta a história nos escritos da vida de Santo Antônio, que a mula chegou e foi direto se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Olha que coisa linda. Ela poderia estar com muita fome, e ela estava, mas ela reconheceu ali quem estava ali, o alimento mais importante, alimento do qual muitos homens, infelizmente, não buscam mais. E você tem buscado a Eucaristia? Diz comigo, dá-me a graça, Senhor. Bem forte, dá-me a graça, Senhor, de ter uma fome imensa de vós. Uma fome que me faz trocar o mundo inteiro só para estar convosco. Dá-me essa fome, Jesus. Essa fome de te buscar. Amém. Veja, é essa fome que precisa estar dentro de nós. E se você ainda não acredita nas graças que a gente recebe com a Eucaristia, você deveria ler um pouquinho mais sobre isso. Graças a Deus, a nossa igreja tem diversas literaturas falando sobre a Eucaristia. Falando do poder, da graça, daqueles que recebem Jesus Eucarístico. Da graça da adoração eucarística.
dos milagres eucarísticos. Você sabia que existem mais de 180 milagres eucarísticos espalhados pelo mundo? Sabia? Ótimo. Se você não sabia, procure saber. São muitos milagres eucarísticos em que Jesus quis que as pessoas vissem que realmente ali estava presente e está presente o seu corpo e o seu sangue. Tem um que aconteceu uma vez na França, há muito tempo atrás. Era a festa de Pentecostes. Os padres haviam preparado toda a igreja um altar maravilhoso para Jesus Eucarístico. E colocaram ali 2 lamparinas com óleo. E terminada a festa de Pentecostes, eles fecharam a igreja e o Santíssimo ficou lá. Pois aquelas lâmpadas de óleo começaram a se derramar e pegar fogo em toda a igreja. O sacristão, vendo a fumaça, correu naquele lugar e viu o ostensório simplesmente flutuando no espaço. Se você for na internet, procure lá. Esse milagre eucarístico aconteceu na França no ano de 1600. O ostensório ficou lá, até que o fogo fosse apagado, e até que o sacerdote chegasse lá diante dele com o corporal, para que ele descesse, e ele desceu. Olha que coisa maravilhosa, gente. A gente lê tanta coisa aí na internet, e a gente às vezes tem até acesso a coisas maravilhosas como essa, que fazem crescer a nossa fé e a gente não busca. Existem vários milagres. Eu pude ver quando eu morava em Portugal, um milagre que aconteceu na cidade de Santarém, está lá até hoje. Uma mulher foi até a igreja para receber Jesus Eucarístico, para roubar a Eucaristia, e isso acontece. Ela quis roubar a Eucaristia, para levar numa dessas casas aí, onde se fazem trabalhos, né? Vamos dizer assim, porque ela estava muito sofrida com a traição do seu marido. Então ela pegou, quando ela recebeu Jesus, ela não colocou Jesus na boca, ela escondeu no véu. E o sacerdote nem percebeu. Quando ela saiu da igreja com aquele véu, ela já percebeu que tinha alguma coisa diferente. O véu estava todo repleto de sangue. Ela foi até a sua casa, enfiou aquela hoxa num baú e, arrependida, chamou o padre e disse tudo aquilo que tinha feito. Até hoje, lá na cidade de Santarém, existe esse milagre eucarístico. Foi no ano de 1247, para dizer que Jesus estava ali. Ela não acreditava, achava que era apenas um símbolo, não sabia o mal que ela estava cometendo, mas Jesus estava ali. Um outro milagre eucarístico que também eu vi, foi na Itália, na cidade de Siena, na Itália, no ano de 1330. Um padre que estava vivendo, é claro, um relaxamento espiritual muito grande, foi levar comunhão a um doente. Pegou o seu breviário, colocou a Eucaristia dentro do livro. Imagine só, né? Quando ele chegou para ministrar a Eucaristia, aquela página do livro, estava ali a marca da Eucaristia e a Eucaristia toda repleta de sangue. Está lá na Itália. Eu pude ver com os meus olhos. Esse milagre está lá até hoje, guardadinho. Existe o grande milagre de Lanciano. Existem vários milagres eucarísticos. E eu digo, por que o nosso povo não acredita? Porque não conhece. Porque não experimenta. Porque é como se uma cegueira espiritual, um esvaziamento, persistisse dentro do coração das pessoas. Nós não podemos cair na incredulidade. Você não pode cair numa rotina de receber Jesus Eucarístico, sabia? Você não pode recebê-lo de qualquer forma. Você tem que ir para a Santa Missa com aquela saudade de Deus, aquela vontade de estar com o Senhor.
aquela vontade de saciar. Sabe quando a gente chega com fome na hora do almoço, que o almoço passa um pouquinho da hora, e a gente fica lá com o estômago nas costas? Sabe aquela sensação que você não vê a hora de se alimentar? É essa fome que você tem que ter de Jesus Eucarístico. Essa vontade que você precisa ter, que eu preciso também ter todos os dias, de receber Jesus na Eucaristia. Fala para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, peça a Jesus que te dê essa fome. Peça a Ele. Eu não vou falar para você perguntar para Ele há quanto tempo Ele não recebe Jesus Eucarístico, né? Para Ele não passar vergonha, né? Mas quem sabe Ele tem até um belo testemunho para te dar, que eu acredito. Você precisa renovar a sua fé em Jesus Eucarístico. O efeito da Eucaristia em nós é muito grande, gente. Quando nós recebemos Jesus, Ele permanece, diz a palavra, Ele coabita, Ele fica aqui, dentro da gente. E Ele ficando aqui, Ele cura. Quanta gente não sonha de fazer uma grande cura interior? Você não sonha? Com alguém assim especial. Monsenhor Jonas vai me atender, vai rezar por mim uma grande cura interior. Olha que beleza, né? Que oportunidade. Mas quando você recebe Jesus Eucarístico, Jesus está curando você, o seu interior. Sabe como é que eu trabalhei a minha cura interior durante muito tempo? Eu escrevi a minha história de salvação. Eu tenho um caderninho até hoje, guardado lá em casa. Escrevia tudo o que eu lembrava que eu tinha passado. Fui perguntar para os meus pais tudo o que eu vivi. Eu não tinha alguém para rezar por mim toda semana pela minha cura interior. Eu já estava na comunidade Canção Nova. Aí eu fui naquela capelinha que fica bem pertinho daqui, depois você dá uma passadinha lá. Que tem Jesus 24 horas, sabe? Ali. Eu pegava o meu caderninho diante de Jesus e folheava a minha história. E lia para Jesus e pedia a Ele, diante do Santíssimo Sacramento, na presença dEle, que curasse a minha vida. E Ele foi fazendo isso. E eu continuo fazendo isso muitas vezes, principalmente quando eu me sinto machucada. Quando eu passo por alguma situação que me fere. Porque a cura interior é para o resto da vida, viu, gente? Então, você tem o médico dos médicos, o Senhor, o remédio, né? Como diz Santo Ambrósio, Santo Agostinho, o remédio para cada dia. Vá buscar o remédio de cada dia, para curar a ferida de cada dia. Vá buscar o remédio de cada dia, para curar a ferida de cada dia. Não espere ficar doente de uma tal forma que você precise ir para uma UTI. Vá buscar o remédio de cada dia. Não deixe a ferida da alma, o ressentimento, a mágoa, as situações que você vive, que você sabe que doem, que feriram você, ficar para o resto da vida. Vá buscar o remédio de cada dia. Agora o demônio é muito esperto, viu, gente? Ele vai insinuando para a gente que a gente não precisa. Aliás, ele vai dizendo para nós assim: precisa comungar todo dia. Não, hoje não vai. Nossa, está uma chuva forte. Você vai sair com essa chuva forte? Para ir para a missa? Eu vou. Nossa, está até relampeando. O vento está forte. Eu me lembro, gente, que quando eu morava em Curitiba, e lá faz frio, né? Eu tinha um pequenininho de 3 meses e a minha filha ia fazer 3 anos. E eu ainda estava de licença maternidade. Eu morava numa cidade grande. Então eu estava em casa de licença. Mas eu queria receber Jesus Eucarístico. Eu tinha tanta saudade de Jesus.
Só que eu não podia ficar saindo muito, eu estava amamentando, eu estava de resguarda. A igreja até nos diz, né? Não, você não precisa ir sempre, vá aos domingos. Só que a minha saudade de Jesus era tanta, que eu pegava minhas crianças, o meu filho, principalmente pequenininho, enrolava naquelas cobertas grossas, no carrinho, e a gente ia, era longinho de casa, era um convento, e tinha missa todos os dias lá. Então, quando não estava chovendo, eu pegava o carrinho, as crianças, e ia receber Jesus. Aí tinha até uma escadaria grande, como essa que Jesus me mostrou hoje. E eu pegava aquele carrinho pesado, subia aquela escadaria para chegar lá para receber Jesus. Valia a pena. E eu não me arrependo. Valia a pena, meu Deus do céu. E como Deus colocou no meu coração que eu precisava daquilo. Eu precisava receber Jesus. Jesus precisa imprimir no coração do nosso povo essa vontade de tê-lo. Essa sede de recebê-lo. De se encontrar com Ele. Que você peça hoje essa graça. Mas o demônio, ele vem. Ele vai inspirando no nosso coração um temor vago. Para que a gente não comungue. Ele vai dizendo a você, olha, não precisa ir. Fica em casa. Nossa, a igreja é tão longe. O que você vai fazer lá? Está sem carro. Tinha gente que já antigamente andava tantos quilômetros só para participar da Santa Missa, não é? Hoje a gente tem carro, tem ônibus, tem bicicleta, tem moto. E a gente fica com preguiça de ir. Antigamente as pessoas andavam a cavalo em tantas distâncias só para participar da missa no Santo Domingo. Hoje a gente tem tudo e às vezes deixa de ir. Já pensou? Nós não podemos esfriar na fé. O demônio também vai dizer no seu coração, para quê? Que você vai receber a Eucaristia? Olha, você não sente nada mesmo. Não vai só no domingo mesmo. E às vezes nem vai ao domingo. Porque a pessoa recebe Jesus de uma forma tão desleixada, distraída. Ela se distrai com tudo, com a roupa do padre, com a roupa da mulher da frente, com o homem de trás, na igreja. E ela não se prepara para aquele momento. Ela repara na música e no músico que está cantando desafinado. Mas ela não se prepara para receber Jesus. Então, Ele é astuto. Ele vai colocando realmente no nosso coração distrações para que a gente não receba. Quem aqui, quando estava adorando Jesus, ou se preparando para receber Jesus, ou depois de ter recebido Jesus, não viveu ali um momento em que você tinha tantos maus pensamentos na cabeça, hein? Já? Vieram os maus pensamentos, vieram coisas, foi ou não foi? É a astúcia dele. Para distrair você, para que você não viva aquele momento com Jesus eucarístico. Para que você não aproveite do Senhor, da presença dEle. Você precisa pedir esse ardor para Jesus. Esse ardor que faz com que você queira receber o Senhor. Deseje receber o Senhor. Um grande homem que passou pela terra e hoje está já em vias de beatificação, um grande sacerdote chamado Van Thuan, arcebispo na região do Vietnã. Ele ficou preso durante 13 anos na cadeia, por perseguição, a perseguição contra a igreja. Ele ficou na cadeia 13 anos, um arcebispo, um homem de Deus, santo. Ali, sabe como ele celebrava a Santa Missa para receber Jesus Eucarístico? Tal era a fome que ele tinha, a saudade que ele tinha de Jesus. Ele conseguiu, através dos amigos que passavam por ali, quando era possível,
E quando ele fazia amizade com o carcereiro, ele conseguiu um vidrinho de vinho e os pedacinhos de pão que ele recebia. Ele colocava na mão dele, na mão. Não tinha uma mesa, uma toalha, um corporal, um sanguíneo, um cálice, uma âmbula. Ele celebrava a Santa Missa na mão dele, sobre a mão dele. Olha que coisa mais linda, gente. Porque ele sabia e ele precisava daquele alimento para resistir 13 anos, né? Um homem de Deus que estava preso injustamente. Ele queria receber Jesus, mas não podia. Então ele deu um jeito. E o Senhor ia até ele. O Senhor via a pobreza do lugar onde ele estava. E via a sede, a fome daquele homem. Então ele celebrava na palma da sua mão, para receber Jesus Eucarístico. Olha que lindo. Olha a sede que ele tinha de Jesus Eucarístico. E foi isso que o fortaleceu durante 13 anos na prisão, gente. O que é que você já fez para receber Jesus Eucarístico, hein? Já saiu de casa numa tremenda trovoada? Já? Já foi a pé numa distância longa? Já foi receber Jesus doente? Já caminhou tantos quilômetros por causa de Jesus? Já foi receber Jesus deixando o marido ou a esposa, né, ou o filho chateado em casa? Não, você não vai, mas eu vou. Eu vou. Aliás, eu quero te dizer uma coisa, viu? Aquele que faz esse serviço na vida de uma pessoa, de proibir a pessoa de receber Jesus Eucarístico, de dizer, não, você não vai na missa hoje. Não vai. Se você for, eu vou ficar de mal com você, né? Eu já ouvi muitos relatos assim, gente. Tanto de homens como de mulheres. Tanto às vezes é a mulher que não deixa, como também é o marido que não deixa. Ou às vezes é o filho. Essa pessoa não faz mais do que o serviço do próprio Satanás. Está trabalhando de graça. Sabe quem trabalha de graça para o demônio? É um tipo assim, que chega para você e diz assim, Rogéria, larga a mão, você é carola, bitolada. Eu já ouvi isso. Carola, bitolada, ou sei lá o quê, papaóxia, né? Não é assim? Ah, lá vai a papaóxia, né? Tem mulher que já ouviu isso, gente. Infelizmente. Essa pessoa está trabalhando de graça e sem salário ainda. Está trabalhando de graça para o demônio. Não faça esse serviço. De jeito nenhum. Se você não vai, não proíba o outro de ir. Se você não vai, deixa o outro ir. Se a sua esposa, você que é esposa, você não quer ir, minha filha, deixa o marido ir então. Você não sabe o bem que você está fazendo para ele. E vice-versa, né? Quis falar o contrário, porque sempre a gente acusa o marido. Deixa a pessoa ir. Você simplesmente está formando na sua casa uma pessoa melhor. Você está deixando que a outra pessoa se preencha de Deus. Que ela se torne cada vez mais de Deus. Deixa o outro ir, não proíba. Ah, ele quer a missa todo dia, Rogério. Deixa a pessoa ir. É claro, né, gente? Não vai abandonar o filho sozinho, com fome. Não, nada disso. Você tem que ter o equilíbrio. Mas vá. Não proíba ninguém de buscar a Jesus. De jeito nenhum. Vá atrás do Senhor, porque você precisa do remédio para cada dia. Diz no seu coração, eu preciso, Jesus. Eu preciso te buscar e buscar sempre. Eu sou fraca, Jesus. Eu quero a vida eterna.
Por isso eu quero te receber sempre, Jesus. Dá-me o pão de cada dia. Dá-me o remédio de cada dia. Eu quero te receber a cada dia, Jesus. Porque eu quero me fortalecer a cada dia. Eu quero que o Senhor habite em mim todos os dias. Vem morar em mim, Jesus. Vem habitar dentro de mim. Todos os dias. E peça bem baixinho aí. Dá-me essa sede, Jesus, de vós. Dá-me, Jesus, essa sede de vós. Eu quero, Jesus. Eu quero, Senhor. Tem uma história também na Inglaterra de um homem, uma grande rainha da Inglaterra, Rainha Isabel, que ela proibiu os cristãos de receberem Jesus. E teriam que pagar uma quantia, se não me engano, 400 escudos. Se a pessoa fosse comungar, ela teria que pagar. Olha só. E ficavam na porta da igreja recebendo. E tinha um homem muito rico. Ele vendeu todos os seus bens e montou saquinhos com as quantias que ela pedia. Então, toda vez que ele ia receber Jesus, ele ia lá e pagava. Veja, não era a igreja que cobrava, era a rainha. Era o governo da época. Será que você teria coragem de, se vamos dizer, né, Deus nos livre e guarde, colocar um imposto sobre a Eucaristia, né? O cristão que for à missa tem que pagar tantos reais. Será que você pagaria? Olha, gente, eu fiquei, claro, muito triste, acho que você também, por tantos que morreram esses dias no Egito. Foi ou não foi? Um massacre, um homem-bomba, um atentado. As pessoas foram na igreja para quê naquele dia? Para quê? Para receber Jesus. Era domingo de Ramos. Graças a Deus, aqui onde nós moramos, nós não vivemos isso. Mas e se nós vivêssemos? Você teria coragem de sair de casa para buscar Jesus eucarístico? Sim ou não? Olha, eu ficaria com medo, eu reconheço. Se eu soubesse que estava correndo risco de atentado, aquelas pessoas com certeza vão buscar Jesus nessa Semana Santa. Elas vão, porque a sede no coração delas é imensa. A fome de Deus. Você não precisa pagar. Você não vai ser preso por professar a sua fé, como o Vantuan. Você não precisa pagar um imposto para você receber Jesus. E por que você não vai? Talvez porque a tentação, ela vem sutilmente sobre você. Olha, uma grande tentação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu recebo Jesus, mas parece que eu não cresço espiritualmente. Eu caio nas mesmas faltas, então não vou receber mais. A tentação, gente. Ou então, às vezes, não é, que a gente acha que a gente está frio demais naquele dia, aí que você tem que ir. Aquele dia que você está mais fraco, mais vulnerável, vá atrás de Jesus, comungue o Senhor, esteja com Ele, aí você vai se sentir forte. Aí você poderia dizer assim, mas Rogéria, eu não posso comungar, eu não posso receber Jesus eucarístico, porque eu tenho essa e essa situação. Você não pode receber Jesus eucarístico, mas quem disse que que é proibido você adorar a Jesus eucarístico e fazer a comunhão espiritual? Olha que coisa linda. Santa Catarina de Sena, um dia Jesus apareceu para ela e mostrou para ela 2 vasos para Santa Catarina. Um vaso de ouro e um vaso de prata. Então Jesus apareceu para Santa Catarina e mostrou para ela 2 vasos. Um vaso de ouro e um vaso de prata. E disse para ela, o vaso
de ouro que ele conservava as comunhões sacramentais que ela recebia. E o vaso de prata guardavam as comunhões espirituais que ela recebia. Porque na época de Santa Catarina, não tinha missa todos os dias. Então ela não recebia Jesus Eucarístico todos os dias. Mas ela sabia onde estava Jesus, na capela. E ela convidava Jesus a visitá-la. Isso é a comunhão espiritual. Jesus visita o seu coração verdadeiramente. Pode ser que você não possa o receber por algum motivo, por algum impedimento que ainda não foi resolvido. Que quem sabe pode ser até resolvido porque vale a pena ser resolvido. Mas pode ser que você nunca tenha pensado no valor de uma comunhão espiritual. Os santos da igreja tinham este costume. Alguns deles comungavam várias vezes. São João da Cruz, quando estava preso também, não recebia Jesus Eucarístico. Mas ele escutava o sino da igreja de longe de onde ele estava. Quando ele escutava o sino, ele sabia que aconteceria a Santa Missa. E ele pedia a Jesus que o visitasse naquele momento. Ele recebia Jesus espiritualmente. A comunhão espiritual, gente, ela não precisa da confissão, do sacramento. Ela pode ser feita em qualquer momento. Você pode pedir a Jesus. Você pode adorar Jesus no Santíssimo Sacramento e pedir a Jesus que te visite. Quantas vezes você quiser. Eu sei que tem pessoas que não podem receber a Eucaristia, porque estão vivendo uma situação delicada. Por isso que eu digo que às vezes você nem vai procurar o sacerdote para se confessar. Mas você pode receber Jesus no seu coração, enquanto você não resolver aquela situação. Não perca tempo. Ele te visita também. Vá ao Santíssimo Sacramento e muitas vezes receba Jesus Eucarístico. Receba o Senhor. Peça a Ele, vem me visitar neste momento. São João Maria Vianney conta de um homem, essa história é bem conhecida, né? Um dia ele chegou na igreja e tinha um homem sentado lá no banco e ficava lá um tempo, quietinho. Depois saía, e aquele homem ia todos os dias na igreja. Um dia São João chegou para ele e disse: mas o que você faz aqui? Aí ele disse: não, eu não faço nada. Eu olho para Jesus e Ele olha para mim. E eu já fico feliz. A gente se entende. E eu já fico satisfeito. Só de olhar para Jesus e Jesus olhar para mim. Olha que lindo. Às vezes você não pode receber o Senhor, por algum motivo. Mas você não tem impedimento para recebê-lo no coração. Mas você precisa ter essa sede de Deus. Essa sede do Senhor. Essa sede da presença do Senhor. Santa Teresinha já dizia: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce do céu a cada dia, mas para encontrar um outro céu, o céu da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer que pelo menos ele fique vazia, sem o dono, afastada da comunhão. Então deixa Jesus entrar no trono do seu coração aí. Deixa Jesus habitar dentro de você, porque se Ele estiver aí, o demônio não pode tocar você. Ele não vai tomar o lugar do Senhor. Santa Teresinha já dizia: se ficar vazio esse santuário, Ele vai querer tomar conta. Ele vai querer ficar no lugar do Senhor. Então não deixe esse lugar vazio, preenche. Seja com a Eucaristia recebida, esse grande presente. Mas se você não pode,
seja com a comunhão espiritual, com a adoração eucarística, mas esteja diante do Senhor. São Filipe Neri vai dizer: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Virgem são não o melhor, mas o único meio de se conservar a pureza. Somente a comunhão é capaz de conservar um coração puro. Somente a comunhão é capaz de conservar o coração puro. E Santa Catarina dizia também: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da sua vida e da minha. O tempo gasto diante do sacrário é o tempo mais aproveitado da sua vida, porque esse tempo é contado para a eternidade. E São João Bosco já dizia isso também. Você quer receber muita graça de Deus? Quer? Quer ou não quer? Então você precisa visitar Jesus Eucarístico muitas, 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 muitas vezes. Se você quiser receber pouca graça, diz ele, vai pouquinho, se afasta. Mas se você quer receber muita graça, peça ao Senhor. Vá ao encontro dele. Lute pela sua Santa Missa. E lute para ir para a adoração eucarística. Viva, mergulhe, beba, se alimente de Jesus espiritualmente, se você não pode receber. Sacia a sua alma. Tem gente ficando doente espiritualmente, porque se afastou e são anos e anos e anos longe de Jesus Eucarístico. Às vezes deixa para comungar somente na Páscoa. Ai meu Deus, só na Páscoa? É como se você se alimentasse só na Páscoa. Eu não consigo, de verdade. E eu peço a Jesus a graça de não me afastar dele, de não esfriar, sabe, esse amor pela Eucaristia, de não me esfriar a tal ponto de trocar Jesus por outra coisa, por algo diferente, de querer estar na celebração eucarística, na Santa Missa, de querer adorar a Jesus. Jesus precisa imprimir isso dentro do seu coração. Coloque a mão no seu coração, aqui no peito, né? Na alma. É uma simbologia. Mas vai pedindo a Jesus essa fome, essa sede dele. Vai com as suas palavras. Vai pedindo a Jesus que renove em você hoje o ardor por ele na Eucaristia. Vá rezando com as suas palavras primeiro. Eu quero pedir a Jesus agora que realize em nós uma libertação de toda a tentação que nós sofremos e que nos afastou de Jesus Eucarístico. Quero pedir a Jesus, por você que tem aí dentro de você, na sua alma, tantas quinquilharias emocionais, afetivas, situações, preocupações, que estão sufocando você, e que não permitem você de se aproximar do Senhor. Que Jesus liberte você de prisões, sejam elas afetivas, sejam prisões relacionadas a ocupações, riquezas, que te afastaram de Jesus Eucarístico. Vem Jesus libertar o teu povo. Vem imprimir Jesus de novo em nós essa sede por vós. Vem nos arrastar, Jesus, para a tua presença. Vem, Jesus, traz de volta aquele que se afastou, aquele que não dava mais importância para estar junto de ti, aquele Jesus que te trocou por um afeto, por um relacionamento que não tem levado mais a nada. Vem libertar o teu povo, Jesus. Tem de piedade, Jesus. Vá suavemente orando no Espírito. Vamos pedir ao Senhor
que liberte as prisões espirituais, a cegueira espiritual, que faz a gente apenas ver um símbolo. A Eucaristia não é um símbolo, ela é alimento, ela é um presente do céu. Que Jesus liberte você, até mesmo de frases, de pessoas que chegaram até você com uma teologia fraca, desculpe dizer, sem fundamento, falando mal de Jesus eucarístico, falando que nós católicos vivemos uma idolatria, e você se esvaziou de Jesus, você não quis mais procurá-lo. Liberta, Senhor Jesus. Liberta, Senhor, de palavras que vieram sobre nós e que abafaram aquele ardor que nós tínhamos pela vossa presença eucarística. Jesus, que o teu povo experimente esse alimento que é para a vida eterna, esse alimento que nos põe em pé, Jesus. Esse alimento que nos revigora, esse alimento que nos abastece, esse alimento que nos consola. Dai, Jesus, um entendimento nas nossas mentes. Abre os nossos olhos e o nosso coração para sentirmos a tua presença. Derrama, Jesus, o teu Espírito e liberta o teu povo, Jesus, de tudo aquilo que abafou esse ardor, um ardor, essa vontade de tê-lo, Jesus. Vem, Senhor Jesus, tem de piedade e misericórdia. Vem desentulhando, Jesus, cada um de nós, a mim também, Senhor. Às vezes, Jesus, que vem tantos pensamentos na nossa cabeça, quando nós estamos para te receber, quantas distrações que nós sofremos, quanta tentação em não participar da Santa Missa. Jesus, afasta de nós essas tentações, tem de piedade e misericórdia. E você que está me ouvindo e que há muito tempo não recebe Jesus, e que sentiu neste momento de procurar a confissão, meu irmão, Deus vai providenciar o sacerdote para você. Eu digo, Ele vai providenciar, e a experiência que você vai viver com Jesus eucarístico será inesquecível. Você que está doente e que não pode sair de casa, peça a graça de experimentar a comunhão espiritual e peça a divina providência que mande um ministro da Eucaristia até a sua casa. E o Senhor providencia, Ele vai mandar para você, tenha certeza disso. Você que está doente há muito tempo, deitado numa cama e gostaria de receber Jesus, peça ao Senhor a providência para que alguém bata na sua porta com Jesus eucarístico nas mãos. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Vamos ficando em pé, vamos levantar os nossos braços, vamos pedir a Jesus: Senhor, me dá essa graça, Senhor. Reaviva o meu coração, Jesus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, o que você sente? Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Que o Senhor renove isso em você. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Levanta seu braço, canta. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus,
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois isso eu preciso, Jesus. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me, Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Solte a sua voz, ora no Espírito. E ele malabalaria la Maria, la Maria la Valarie. A pedir ao Senhor que devolva a você o ardor, que devolva a você a fome, a sede por Ele. Que Jesus te traga de volta, meu irmão. Que Jesus te atraia de volta. Vem, Senhor Jesus, dá-nos essa graça. Que sejamos pessoas eucarísticas, pessoas fortalecidas pela Eucaristia. Vem, Senhor Jesus. E ele malava la malaria la Maria la balaria la balaria la Maria la Maria la Maria la Maria. Quereria la Maria la Maria la Maria la Maria la balaria la balaria la rie. Quereria la Maria la Maria la ria la balaria la balaria la balaria la balaria la rie. Quereria la balaria la Maria la Maria. A imagem que o Senhor me dá é de um grande vento que sopra e manda embora folhas secas, muitas folhas secas da nossa alma, que esfriavam, que faziam que você não tivesse interesse, que colocavam no seu coração um sentimento de incredulidade, folhas secas na sua alma. E que a graça do Espírito neste momento, Ele causou essa libertação em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E vá dizendo com as suas palavras agora é a sua vez. Vá reafirmando: eu creio, Jesus. Eu te adoro. Dá-me, Jesus, a tua sede e a tua fome, Jesus. A fome por ti, a sede por ti, Jesus. Eu quero renovar em mim, Jesus, essa graça. Eu quero, Jesus. E eu quero cada vez mais crescer na fé. Eu quero me aproximar cada vez mais de vós, Jesus, através desse sacramento, Senhor. Obrigada, Jesus. Bendito seja, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Jesus, canta. Jesus, fonte de misericórdia que jorra.
cançãonovaplay.com. Assine já!